propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor: as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da ABPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Pessoal, bom dia. Primeiro, bem-vindos ao webinar do Ecossistema da Inovação em Minas Gerais, organizado pela representação seccional de Minas Gerais da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, ABPI. Esse é o 6º evento de representações e é o primeiro da nossa representação de Minas, e espero que seja o primeiro de muitos. Hoje a gente vai ter a honra de conhecer e saber um pouquinho mais de algumas pessoas e de algumas empresas que são extremamente importantes para Minas Gerais, que, na verdade, dispensam a apresentação. Mas para a gente dar um contexto geral, primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Luísa Tangari, sou representante seccional de Minas Gerais, sócia do Madrona Fialho Advogados. E gostaria também de agradecer ao presidente da BPI, Gabriel Leonardo, à diretora secretária Maria Inês, que, dentre suas inúmeras atribuições, apoia e coordena as atividades das representações seccionais. Então, Maria Inês, já vi que você está aí, muito obrigada. E também a organização do evento, incluindo a Érica Diniz, a Adriana, a Angélica, que prestaram todo esse apoio aí previamente e durante o nosso evento. A todos que estão aqui, muito obrigada. Fiquem à vontade para enviar perguntas, participar pelo chat, a gente vai monitorar e vai fazer o possível para conversar um pouquinho sobre os temas que vocês levantarem. E a ideia hoje é justamente falarmos um pouquinho sobre o ambiente de inovação de Minas Gerais. Falar sobre Minas Gerais, a gente poderia fazer um congresso inteiro, muitos congressos, só sobre a inovação, né? É um estado que é historicamente muito importante para a economia nacional, e a gente vai desde ciclo do ouro, lavoura de café, exploração mineral e industrial, e Minas sempre estando como protagonista em diversas esferas. Além disso, e da importância, né, nos setores tradicionais, na indústria e agricultura, nos últimos anos, eu diria que nem nos últimos anos, nas últimas décadas, aí, Minas tem se destacado como um polo de inovação e de empreendedorismo no país. Hoje é um dos estados, que é o 2º estado que tem a maior concentração de startups, e ele, inclusive, é um estado que aproveita esses setores tradicionais para evoluir e para inovar. Então, a gente tem aí um boom de agrotech, por exemplo, aqui em Minas Gerais, de empresas inovadoras em mineração, e isso tudo a gente vai conectando esse cenário mineiro. Claramente é um cenário favorável para a criação e para o desenvolvimento de novas empresas e novos projetos. Esse ambiente ele se deve a muitos fatores, a meu ver, e é até um dos pontos que a gente vai querer escutar um pouquinho dos nossos convidados aqui hoje. Por quê? Né? Por que Minas está se destacando por esse ambiente inovador? Acho que a gente pode arriscar a questão do grande número, da forte presença de universidades, centros de pesquisa, né, que disseminam conhecimento. Temos algumas das melhores universidades do Brasil aqui em Minas, parques tecnológicos, incubadoras, programas de governo, centros de P&D, comunidades de startup, né, São Pedro Valley, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem muita coisa aí para conversar.
E, além disso, a gente destaca a presença das iniciativas privadas, que são justamente 3 dos exemplos que a gente vai trazer aqui hoje, e que são completamente importantes para o destaque de Minas nesse cenário inovador. Tendo dito um pouquinho disso, só para vocês entenderem um pouquinho por que a gente resolveu fazer esse primeiro evento da Seccional de Minas Gerais, justamente sobre inovação, sobre esse ecossistema de inovação, a gente vai começar com uma pessoa e uma empresa que dispensam apresentações, né? O André Medina está aqui com a gente, é o gerente de inovação da Andrade Gutierrez, a maior e mais inovadora empresa de engenharia de construção do país, e aí a gente tem que diferenciar, porque daqui a pouco eu vou falar a mesma coisa da MRV, mas completamente diferentes os setores de atuação aqui. E ele é o gestor do Programa de Inovação Aberta, o Vetor AG, que conecta soluções inovadoras às maiores obras do Brasil. Possui vasta experiência em programas de inovação e aceleração de startups, com passagem por programas da Nexa, Fieng, Neo Ventures, Tecmol e Lemonade, além de já ter avaliado e mentorado mais de 5.000 startups de programas como Inova Brasil, 100 Open Startups, Seed, Icon Hub, Finep Startup e Impact. É investidor anjo, com 12 startups no portfólio e 2 exits. Formado em Engenharia da Produção, possui MBA Executivo em Coaching e certificação internacional em Metaprogramação Neurolinguística. Atualmente está cursando MBA em Mercado Financeiro e participa do Programa de Desenvolvimento de Sucessores da Andrade Gutierrez. O André, eu já tive a oportunidade de conversar brevemente, a gente já tem vários pontos que eu acho que a gente pode conversar longamente, inclusive em relação à propriedade intelectual, mas acho que nesse primeiro momento, André, eu queria que você contasse um pouquinho para todos sobre você, sobre quais são as suas atuações hoje, e também dessa relação da AG com o ecossistema de inovação, principalmente em Minas. É uma empresa mineira e a gente vê aí que tem relações com muitos players desse ambiente aqui em Minas. Então, se você puder contar para a gente um pouquinho. Bacana. Primeiro, Luísa, obrigado aí pelo convite, né? Sempre um prazer estar falando aí de inovação, conversando sobre isso, que é o nosso dia a dia, né? E trazer isso para o ecossistema de Minas também é bem bacana, né? Eu cresci aí em Juiz de Fora, né? Dizer que eu sou mineiro, o pessoal de BH vai falar que a gente é carioca do Brejo, mas, enfim, né? Somos mineiros, sou mineiro de Juiz de Fora. Morei 2 anos em BH, e aí foi quando realmente eu tive um contato bem grande com o ecossistema, isso há 8 anos, né? Então o ecossistema ainda estava já formado bastante pelo São Pedro Vale, né? Quando foi iniciado todo o movimento do São Pedro Vale, mas estava começando a iniciar todo esse movimento aí de aceleradoras, né? Consultorias de inovação. Então eu tive aí o privilégio, né, de fazer parte da Tecmol, que era uma das primeiras aceleradoras aí do país, né? Depois eu pude tocar o primeiro FIENG Lab também, né? A parte de inovação da Federação das Indústrias de Minas, né? O primeiro programa que teve, né? Eu estava junto aí nesse programa. Toquei o primeiro programa do Mine Lab também, né? Da Nexa. Então, o primeiro programa de inovação aberta deles, né? Foi eu que toquei também. Então, o Lemonade, né? Que era o programa de pré-aceleração, um programa bem grande também, um programa de pré-aceleração do mundo aí, que a gente tinha visto no momento. O Lemonade também, eu toquei na 5ª turma do Lemonade. Enfim, então eu tive muito contato, né, com o ecossistema de Minas antes de vir para São Paulo, né, e ser convidado aí pela Andrade para realmente criar a área de inovação aqui na empresa, né, e tocar também a parte da inovação aberta. E até hoje, né, a gente tem esse contato, né, forte com o ecossistema de Minas, que é um ecossistema forte, é um ecossistema unido, né, então isso é bem bacana da gente ter esse contato com o Minas o tempo todo. Então, diversas startups que vêm para a gente, nosso programa de inovação aberta, a gente busca ele através do Hub de Minas, então a gente tem muita conexão aí com o pessoal do FIENG Lab, com o pessoal do Miner Hub, que trazem para a gente soluções que são aplicáveis às nossas obras, né? Então, a Andrade, por ser uma empresa mineira hoje, né, a sede da empresa é São Paulo, mas a gente também tem, né, ainda prédio em BH, né, como sede também, os acionistas ficam em BH. Então, para a gente é um orgulho também estar sempre linkado aí, né, e próximo com o ecossistema de Minas, que é um ecossistema, como eu falei, muito forte, né, muito unido. Então, o que a gente fala do give back, né, sempre aquelas startups que deram certo, elas voltam, trazem esse retorno para as outras startups, então isso é muito bacana. A UFMG também, a gente acaba já tendo startups aí de ex-professores da UFMG, então também essa conexão aí com eles, inclusive uma das startups a gente, né, solicitou um pedido de patente também, que eu acho que tem a ver com a parte de PI que a gente vai, né,
pode falar um pouco aqui hoje também. Então, eu acho que é legal, né, a gente estar participando disso aqui para poder contar um pouco da nossa história aí, de como que a Andrade trabalha hoje com inovação como um todo, intraempreendedorismo, inovação aberta, patentes faz sentido ou não para a gente também, acho que isso é uma coisa bacana de ser comentado aí durante, né, esse nosso encontro aqui hoje. Bacana? Mas, bom, vou deixar aí para os outros se apresentarem também. Obrigado. Beleza, ótimo, André. Eu vou aproveitar e só fazer uma perguntinha, porque eu acho que vai fazer diferença para as nossas conversas. O Vetor AG, então, o projeto, né, que você já está há muitos anos acompanhando e coordenando, ele é um projeto baseado em inovação aberta. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre como que isso funciona na prática e o que, né? Porque, claro, a gente tem gente aqui geralmente do direito e muita gente que ainda tem estagiários, pessoal que está começando. Então, até para entender, né? Por que essa opção pela inovação aberta e como que isso funciona na prática? Muito bom. Bom, basicamente a inovação aberta ela surge para potencializar, né, os nossos know-hows internos, né? Então, basicamente, se a gente pensar em desenvolver algo só aqui dentro da empresa com os nossos colaboradores, eu vou ter um limite, né? Por mais que eu tenha ali 10 mil colaboradores. Na empresa hoje eu tenho esse limite, né, de pessoas pensando em solução. Na hora que eu trago para inovação aberta, eu busco isso pelo mundo inteiro, de pessoas que já estejam pensando em soluções como essa, ou pessoas que já estejam até mais avançado do que a gente. Então, a inovação aberta acaba geralmente sendo uma inovação muito mais rápida, muito mais barata, e me dá essa amplitude, né, de buscar soluções com outros parceiros que às vezes são mais especialistas do que a gente, né? Então, às vezes, numa universidade, eu estou encontrando alguém que é especialista, ali, por exemplo, em inteligência artificial, que hoje eu não tenho um know-how, né, forte na minha empresa disso, mas que eles podem trazer uma solução rapidamente para ser aplicada dentro do nosso contexto, né? Então, a inovação aberta dá essa facilidade para a gente. Outra forma também é realmente essa colaboração, né, que a gente tem, às vezes, de diversas empresas se conectando para trazer uma solução única. Por exemplo, a gente desenvolveu junto com a Volvo e a ACR, uma empresa de tecnologia, né, um equipamento não tripulado, né? Então, um caminhão que eu consigo, né, operar ele até 2 km de distância. Então, a gente ficou mais de um ano ali desenvolvendo a nossa engenharia, com a engenharia da Volvo, mais a engenharia dessa empresa de tecnologia, que se uniram para poder, né, trazer um produto, né, para o mercado ali que a gente conseguisse atender nossos clientes de mineração. Então, essa colaboração, essa busca de parceiros estratégicos, né, isso faz muito sentido para a gente. Então, geralmente é um custo mais barato, é uma inovação mais rápida, porque já tem alguém desenvolvendo aquilo, e uma amplitude muito maior do que se a gente fizesse só em casa, né? Então, acho que esse é um grande objetivo nosso enquanto inovação aberta, né, potencializando tudo aquilo que a gente já faz internamente, né? Bom, Legal. E aí como começou, né? Eu acho que assim, complementando, então, o Vetor AG ele começou em 2018, né, como o primeiro programa de inovação aberta no setor de engenharia e construção, com foco justamente de implementar soluções inovadoras nos canteiros de obra, né? Então, a gente tem as maiores obras do país e como levar uma solução para esses canteiros. Então, seria difícil você chegar aqui na Andrade, e até hoje vai ser difícil você chegar via suprimentos ali, querendo colocar uma solução inovadora. E aí, com essa abertura do Vetor AG, né, então hoje a gente tem nosso site, qualquer startup, qualquer solução inovadora pode entrar em contato com a gente para poder ter essa abertura de testar a sua solução, né, nos nossos canteiros. Obviamente, a nossa equipe vai acompanhar isso, porque a gente sabe que toda inovação, por definição, né, existe um risco associado, e aí a gente acompanha para poder minimizar qualquer tipo de risco, para poder fazer esses testes pilotos nas nossas obras, né, são as provas de conceito, e aí sendo validado, aí sim a gente faz toda essa escala para todas as outras obras da nossa empresa, né, com possibilidade, inclusive, de investimento, caso seja interessante para ambos os lados, né? Então, acho que isso é bem bacana. E assim, quando a gente fala aí de startup, acho que já entrando na parte do jurídico também, né? Assim que eu entrei aqui na empresa, a gente tem que definir, né, como que a gente vai trabalhar com startup. É simples, como é que o jurídico vai entender isso, como é que o compliance vai entender isso. Então, a gente uniu, né, essas áreas todas, então, desde de suprimentos, compliance, jurídico, RH, para poder tentar entender como que eu consigo trabalhar com startup sem ferir qualquer política de compliance, sem ferir qualquer parte jurídica, sem ferir qualquer parte trabalhista, né? Então, assim, tudo isso acho que tem, né, a gente teve que sentar com todo mundo e falar assim, pô, como que a gente consegue trabalhar isso de forma ágil, porque eu também não quero ter aquela burocracia dentro de uma grande empresa, né, que a gente tem, sim, é normal, mas tudo, né, por proteção mesmo. Eu preciso ter uma agilidade nisso. Então, a gente criou todo um processo específico para a contratação de startup, para a gente poder ter essa dinâmica, né, sem ferir qualquer parte jurídica de compliance, de RH e etc.
Esse ponto é super interessante. Acho que depois o Guilherme vai poder, inclusive, falar um pouquinho sobre do outro lado disso. Assim, do outro lado não, do lado jurídico, né? Que está no meio disso também, como conciliar isso tudo. Achei super legal. E o ponto da questão da inovação aberta, eu achei muito curioso. Eu, há pouco tempo, escutei um podcast, era até uma entrevista com o Felipe Reis, que é o Head de Inovação da MRV, e ele falou a mesma coisa. E eu achei engraçado que ele falou, eu tenho uma equipe interna de 10 pessoas de inovação. Quando eu começo a pensar de uma forma mais abrangente, na verdade, meu time de inovação são as mais de 20 mil pessoas que tem na empresa. Mas quando eu penso na inovação aberta, é o mundo, né? Então, realmente, você consegue ampliar e aumentar as chances, né, de conseguir um resultado útil. Assim, isso é super interessante. E vou até aproveitar esse gancho para passar a bola para o Guilherme Freitas, diretor jurídico da MRV, bacharel em Direito pós-graduado em Direito Tributário, vice-presidente da Comissão de Advocacia Corporativa da OAB Minas, membro da Comissão Especial de Desjudicialização do Conselho Federal da OAB, investidor e membro do Conselho da Leve Legal Tech Ventures. Guilherme também, estava lendo algumas coisas dele também, mineiro, assim como todos nós, né, aqui, e já também teve algumas experiências fora de Minas e hoje está no jurídico da MRV, que é um case super interessante de inovação aplicada no contexto jurídico. Então, assim, como a gente consegue utilizar isso para aprimorar o serviço, para prestar um serviço melhor para a empresa, para otimizar as nossas funções. Então, acho que, Guilherme, se você puder contar um pouquinho aí para a gente de como você está hoje, de como está esse seu processo na MRV, eu acho que vai ser super interessante e super útil para todo mundo. Legal, gente, bom dia. Obrigado pelo convite, Luiz. Eu estou aqui como Luísa 2 aqui, né? Entrei com o seu link, não consegui mudar ainda. Mas obrigado pelo convite. Prazer estar aqui e assim falando do assunto que eu mais curto, né? Que é inovação e tentar conectar a inovação com o mundo jurídico e mais do que isso, né? Como gerar valor, como que o jurídico, como os advogados, os profissionais do direito podem gerar valor para o negócio, né? Então, eu queria contextualizar aqui um pouquinho, quer dizer, eu sou um apaixonado por fazer diferente, né? E me considero muito corajoso, assim, quando o assunto é transformar o dia a dia das empresas e dos jurídicos e do mercado jurídico para pensar de forma diferente, né? Então, eu acho que inovação tem um pouco disso também, o André colocou esse ponto de uma forma brilhante, quer dizer, a gente tem que ter uma mentalidade diferente, né? A gente tem que ter coragem, a gente tem que ter um fluxo diferente e não dá para inovar com a mentalidade de sempre, né? Você tem que estar com a cabeça diferente e tem que permear a empresa como um todo. Então, historicamente, em todos os lugares que eu passei, sejam escritórios de advocacia ou departamentos jurídicos, eu sempre tentei mudar alguma coisa para tentar fazer algum resultado diferente, mais eficiente e gerando, vamos dizer assim, uma percepção de valor do advogado diferente, né? Em todos os lugares que eu passei. Mas o que mais me instigou, uma provocação que me trouxe muito para essa visão de tecnologia, não só inovação, foi uma provocação que eu recebi do presidente da Fiat na época, do Bellini. Eu levava os contratos, né, para que ele pudesse assinar para a gente, né, os contratos de suprimentos, os contratos de aquisição, de tudo, levava para ele, levava aquela pilha de documento, e ele já muito ocupado. Teve um dia que ele chegou para mim e disse: Guilherme, não é possível, isso tem que ter uma forma de fazer diferente, não é possível que a gente consegue vender um carro pela internet, a gente consegue praticamente entregar um carro sem receber uma pessoa fisicamente numa concessionária ou assinar um documento físico. Não é possível que a gente não consegue assinar um documento de uma aquisição de suprimentos, de prestação de serviço, sem ser no papel, né? E ele me fez essa provocação, falou assim: dá para fazer? Eu falei assim: Bellini, eu vou dar um jeito e a gente vai conseguir fazer, a gente vai conseguir colocar isso para rodar. E desde então, principalmente nas empresas, eu nunca consegui ter uma visão, vamos dizer assim, normal dos nossos fluxos, dos nossos processos, né? Sempre com um olhar de mudança, de aprimoramento, e mais recentemente, principalmente quando eu cheguei na MRV, ter um olhar também focado na experiência do nosso consumidor, do nosso cliente, né? Que é um papel do jurídico também, né?
Por mais que a gente tenha historicamente implementado vários processos novos, vários fluxos novos de inovação dentro do jurídico, que geraram muita eficiência e, obviamente, muito resultado, e eu posso falar de alguns aqui, o case que eu tenho mais orgulho é um case que a gente usou quase nada de tecnologia, foi um case de mudança de fluxo de atuação e de comunicação com o nosso consumidor, que gerou um ganho, uma melhoria de experiência com o consumidor fabulosa, né? A gente tinha um contrato de venda do nosso apartamento, que era um contrato feito por advogados e normalmente para advogados, né? Normalmente é assim, né? Com 22 páginas, 23 páginas, com uma linguagem pouco acessível para o nosso consumidor, e há 4 anos atrás nós resolvemos transformar esse contrato num contrato super inovador, e a primeira coisa que nós fizemos foi reduzir de 22, 23 páginas para 6 páginas, mudamos totalmente a linguagem desse contrato, ele não estabelece cláusulas feitas por advogado para advogado, ele estabelece um fluxo de comunicação nosso com o nosso cliente, então ele conversa com o consumidor, ele fala, obrigado por comprar um AP da MRV, agora nós vamos explicar as regras, as principais regras envolvendo a compra do seu AP, e é sempre assim, né, usando palavras muito próximas da realidade do nosso consumidor, e ele conversa, ele explica a relação e explica as condições do contrato. Na parte mais crítica, que é a parte, por exemplo, de atraso no pagamento das parcelas, a gente fala assim, eu sei que você vai pagar sempre em dia, mas caso aconteça algum problema no caminho, nós teremos tais regras, né, a aplicação de tais regras, multa e etc. Então, sempre numa lógica muito amigável e muito transparente. E, recentemente, nós incluímos também nesse contrato um aspecto visual, né, para que ele tenha também cada vez mais percepção de uma comunicação clara e acessível nesse processo. E aí ficou super legal o contrato, depois eu posso compartilhar com vocês. E há 2 semanas atrás nós recebemos um prêmio em São Paulo de inovação, né, no meio jurídico, que reconheceu justamente essa iniciativa que não é tecnológica, né? Às vezes a gente confunde inovação com tecnologia, ela não é tecnológica, ela é muito mais uma mudança de mindset em relação à forma de comunicar e à forma de apresentar o direito, né? Nesse caso, com transparência, com comunicação clara e com design. Então, nós recebemos com muita alegria esse case, que reflete muito essa nossa visão aqui de fazer diferente, mas também fazer para melhorar a experiência do cliente. E isso é resultado na veia, né? Por mais que a gente não tenha um retorno tangível do ponto de vista financeiro em relação a uma inovação dessa, eu não tenho dúvida que a experiência do cliente que a gente mede do início ao fim da jornada melhorou, né? E mais do que isso, né? Recebi uma provocação na época de um escritório de advocacia que trabalha para a gente, falou assim, Guilherme, mas será como que vai ser recebido esse contrato pelo judiciário? Como é que o juiz vai olhar para isso? Eu falei, eu não estou fazendo esse contrato para o juiz, eu estou fazendo esse contrato para o consumidor, e eu espero que não chegue nele. Mas eu tenho certeza que se chegar, ele vai olhar e falar assim, poxa, que bacana isso aqui, né? Por mais que não seja um formato normal, eu estou vendo aqui uma empresa que tem boa fé e que tem transparência na relação com o consumidor. Certamente a caneta dele ou o pensamento dele vai ser diferente em relação ao MRV. Então, esse é um case assim, que eu queria compartilhar com vocês, que é muito reflexo do nosso mindset aqui na empresa em relação a criar coisas diferentes, a inovar. E eu queria complementar um pouquinho o que o André falou, e aí já que nós temos certamente um público grande de advogados aqui, né? Como que nós podemos facilitar também, não só a criação, mas a facilitação. Nós somos uma alavanca importante aí nesse processo de inovação, seja inovação, vamos dizer assim, na criação de novos produtos, inovação na parceria com startups, etc., né? Então, eu queria só reforçar que realmente
primeiro, nós temos que ter um olhar de parceria com as áreas de negócio, né? Nós temos aqui, Luísa, você comentou o Felipe, né? Nós temos aqui uma turma que trabalha com a inovação e é difícil porque todo mundo do jurídico quer trabalhar com a inovação. Todo mundo do jurídico quer, de certa forma, ser parceiro do Felipe, né? E aí vira quase que uma briga interna aqui, quem é que vai ser, né? Quem que vai atuar nos projetos, né? Então, isso é super legal, né? Todo mundo enxerga isso como uma atuação motivadora, que vai trabalhar com coisas novas, etc. E, do outro lado, eu acho que tem também um aprendizado muito grande que as áreas envolvem o jurídico cada vez mais cedo, e isso é muito importante também para que a gente possa facilitar esse processo do início ao fim. Não adianta também chegar lá no final do dia, né, tá tudo resolvido, o contrato fechado, vai lá e fala assim para o jurídico, vem cá, dá uma lida nesse documento, né? Quem não teve essa experiência, né? Dá uma lidinha aqui nesse documento, estamos fazendo um NDA aqui, mas isso não tem muita complexidade, não. Dá uma lida aqui e aprova para mim. Então, eu acho que tem essa mentalidade tem que ser dos dois lados, né? Acho que a maior mudança vem realmente do mindset do advogado, mas as áreas de negócio precisam também nos envolver o quanto antes para que a gente possa fazer parte do projeto. Eu acho que isso é que é importante, né? O jurídico e o advogado, seja interno ou externo, ele precisa se sentir parte daquela criação, daquela solução. Depois que ele se sente parte, ele vai trabalhar com uma mentalidade totalmente diferente, né? Então, eu acho que esse ponto do facilitador que o André citou é muito importante, nós temos um papel fundamental, mas tem que ter uma mentalidade diferente, senão vai travar, né? Então, enfim, podemos trazer várias outros cases aqui, mas eu queria começar falando um pouquinho, me apresentando, contando um pouquinho esse case aqui, a nossa mentalidade do dia a dia, e tem sido super legal. Eu queria até complementar, ó, Luísa, se permitir que o Guilherme comentou, acho que é legal isso que ele falou, que às vezes são coisas simples, mas que no dia a dia é complicado, né? O jurídico aí, né, pra gente que é leigo, né, eu sou engenheiro de produção, enfim, aí vem aqueles contratos todos juridiquês e, putz, você vai colocar isso para uma startup, então ela não vai entender nada daquilo. E como que a gente consegue traduzir isso de uma forma mais simples, né? Então, é o que ele falou assim, pô, você vai colocar isso para um locatário, né, ou para um comprador ali do apartamento, né, da MRV, por exemplo, como que você consegue fazer de uma forma mais simples que ele consiga entender aquilo ali e que ele não ache que está sendo enganado, né? Porque assim, é tanta palavra confusa, né? Então às vezes a inovação está nisso, tem coisa simples, né? Aqui na Andrade a gente tem também, a gente fez aí o legal design, né? Que traduz, né? Foi o que o Guilherme comentou, de fazer um contrato mais amigável, né? Com um design mais agradável, não é aquele tanto de texto, tudo preto e branco e enfim, que não é tão agradável. Então, se você puder ter imagens, coisas que realmente facilitem o entendimento do contrato, isso facilita muito, né? Então, a gente fez isso, por exemplo, com, né, o nosso contrato com relacionamento com os fornecedores, então isso facilita realmente esse impasse. E do mesmo jeito que a gente fala que a gente da área de inovação, a gente traduz a linguagem da startup para uma grande empresa e traduz a linguagem da grande empresa para uma startup, o jurídico também deveria ter esse papel de traduzir, não complicar a vida do leigo ali que não entende o juridiquês, né? Então, acho que esse é o mais difícil. Eu falo porque eu sou leigo, eu não sou da área jurídica, então, assim, putz, ler contratos ali complexos, eu falo assim, pô, não, calma aí, tem algo aqui que eu não estou entendendo nada que vocês estão falando, e às vezes conseguir traduzir isso, então, isso é uma arte também, de como que eu consigo sair daquilo que eu aprendi, às vezes, na faculdade, ali, aquele juridiquês complexo, e traduzir isso para uma linguagem mais simples que o leigo consiga entender. O que eu sei que é difícil para vocês, porque você tem que tentar né, pegar uma palavra ali que não pode ter duplo sentido, que, enfim, como que você consegue fazer isso? Então, isso é uma arte também, e isso é inovação total, né, que você vai facilitar muito o processo. Então, acho que isso que o Guilherme comentou é muito bacana. Perfeito. E vira um diferencial competitivo, né, André? Por exemplo, uma startup que olha para você e fala assim, pô, eu sei que lá no André as coisas são transparentes, o contrato é claro, eu me sinto muito mais confortável ali para fazer negócio ali. Então, vai virar também um diferencial competitivo, não tem a menor dúvida, né? E essa relação de confiança, ela vem em todos os aspectos, inclusive na linguagem. Então, a gente tem visto muito isso aqui como uma forma de posicionar a MRV num patamar diferente nos relacionamentos que a gente tem com terceiros. Esse é um ponto muito interessante, com certeza a gente vai querer aprofundar daqui a pouco, porque eu acho que para o advogado também, né, que está aqui escutando, para a gente, é muito importante ouvir esse lado, tanto por ser uma perspectiva do cliente, claro,
mas também por ter uma perspectiva prática, né, pragmática, do tipo, o que a gente precisa é isso, o que a gente entende é isso, né? Esse ponto do André também é muito interessante, porque quando a gente, como advogado, trabalha com a inovação, a gente o tempo todo está lidando com, às vezes, o profissional de TI, o profissional da engenharia, que falam outras línguas também, né? Então, todo mundo conseguir se comunicar ali, entender o que exatamente está num determinado código ou está num determinado equipamento, eu acho que isso, todo mundo falar a mesma língua agrega muito. E eu vou até aproveitar agora para incluir aqui na nossa discussão a Priscila Malaguti Kerzoni, que vai conseguir dar para a gente uma perspectiva um pouquinho diferente. A Priscila, ela é formada em Engenharia Civil na UFMG, tem MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, mestrado em Economia pela FEAD e formação Six Sigma. Atualmente, ela é doutoranda em Inovação Tecnológica na UFMG e possui fluência em inglês e francês. É autora de 2 livros na área de administração de empresas, atua como professora universitária de graduação e de pós-graduação nas disciplinas de gerenciamento de projeto, métodos ágeis e empreendedorismo e inovação na Esquemar Business School. Profissional com grande experiência acadêmica, em gestão, em atividades ligadas à liderança, gerenciamento de projetos, planejamento estratégico, gestão da inovação e resultados de desenvolvimento de novos negócios. A Priscila, a gente teve mais contato justamente na Esquemar, e eu achei muito legal trazer essa perspectiva aqui, porque é uma instituição de ensino, a Priscila é professora, lida, né, muito com os alunos, principalmente das turmas, né, de administração, e a Esquemar é uma faculdade, uma instituição de ensino muito interessante, eu acho, e justamente uma instituição francesa que escolheu Minas Gerais para abrir a sua instituição aqui. Então, falei, não, Priscila, acho que vai ser super legal você contar um pouquinho para a gente sobre por quê, né? Qual que é essa proposta da Esquemar e por que Minas foi escolhida para vir? Porque eu acho que com isso, e aí também a gente escutar um pouquinho depois da perspectiva da Priscila sobre esse outro lado, né? Ela está lidando com os alunos, ela está lidando com as pessoas que estão começando a empreender, então, basicamente, são com aquelas startups que estão aí se inscrevendo nos programas da AG e da MRV para ajudar nesses programas de inovação aberta. Então, Priscila, obrigada por ter aceitado nosso convite. Por favor, conta um pouquinho para a gente sobre essa sua história e a história da Esquemar. Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com o André, o Guilherme, players que, de alguma forma, a gente já entrou em contato, né? Como a Esquemar, ela é uma instituição novata no ecossistema mineiro, né? Eu acho interessante fazer uma breve apresentação, até para posicionar todo mundo, para entender, né, um pouco mais a história da Esquemar. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidamente, mas a gente vai focar, obviamente, né, nas questões aí que você está colocando. É uma breve apresentação mesmo. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, né? Então, a Esquemar, né, para começar, né, o nome Esquemar, ele já é um nome diferente, né? Porque muita gente pensa que é esquema, né? E por que a gente fala Esquemar, né? Basicamente por conta do sotaque francês, que tende a dar ênfase ao final das palavras, né? Então a gente fala Esquemar até para sair dessa confusão, às vezes, popular que pode ter, né, com a palavra esquema, né? Não é Esquemar. Esquemar vem da junção de School of Knowledge, Economy and Management, é uma escola global, é uma escola que é muito avant-garde, ela é uma escola que busca trazer, formar, né, aqui no Brasil, ela trabalha com a graduação, mas ela junta uma experiência de mais de 160 anos de 2 outras universidades francesas que se fundiram em 2009 para que a Esquemar nascesse, né? Aqui é a nossa reitora, Alice Guillon, né, que é a reitora global. A Esquemar, ela é uma instituição, como a Luísa falou, muito interessante, porque é uma instituição que está sempre olhando para o futuro. Ela tem um enfoque muito grande em empreendedorismo e inovação. Ela é uma instituição que busca fazer parceiros globais e locais. Então, ela dá muita importância para o ecossistema global, mas também muita importância para o ecossistema local. Então, ela quer ser um player de impacto no país, ela quer trazer essa visão
de local e global para onde ela está, ela quer trabalhar com parceiros estratégicos e ela quer ser um exemplo de educação de excelência de ensino também. Então, só alguns números da Esquemar, né? Ela já formou mais de 54 mil alunos de 145 países, né? Hoje ela tem mais de 10 mil estudantes, são mais de 500 professores. Ela tem, né, campus em mais de 10 localidades no mundo e mais de 160 parceiros acadêmicos, né? Então, são só alguns grandes números na Esquemar. Ela está distribuída aí no mundo inteiro. A sede, né, na França, ela tem 3 campi lá, que é em Lille, Sofia e Paris, mas nós estamos também nos Estados Unidos, na África do Sul, na China, então, com importantes players. E nós temos um centro de inteligência artificial em Montreal, que é considerada a capital da inteligência artificial, né, do mundo. Então, é realmente um player muito moderno e que tem uma visão muito diferenciada da educação tradicional e que eu acho que tem tudo a ver com o que o nosso ecossistema inovador precisa, né? Então, falando rapidamente, né, nós temos vários parceiros. Bem, só para vocês terem uma ideia, em Minas Gerais, esse semestre, nós recebemos mais de 600 alunos estrangeiros de mais de 25 nacionalidades diferentes. Então, quando a gente fala de diversidade, multiculturalismo, né, é colocar isso em prática e fazer a coisa funcionar. Quando eu costumo falar que a gente precisa de um time diverso, é bacana, mas quando a gente coloca todo mundo dentro do mesmo espaço e começa a discutir, as discussões pegam fogo, né? As diferenças se exacerbam e a gente fica realmente a gente vê que a gente tem muito mais barreiras, né, para superar, para a gente conseguir evoluir, avançar com o time, né? É a questão do Open Innovation que o André falou, é bacana de falar que é Open Innovation, que o mundo, né, está a nosso favor, mas vai conversar com alguém com uma cultura diferente, que vai trazer algo disruptivo, que vai, né, mexer nas bases do que a gente acreditava ser verdade, né? Então, é muito inovador, exige muito das organizações, exige muito das pessoas, né, que estão aí nesse ecossistema. Então, desde 2015, a Esquemar está no Brasil. No início, ela só recebia alunos estrangeiros. Em 2018, ela se abriu para o mercado brasileiro para 2 cursos, o curso de administração e o curso de direito. E o curso de direito já com ênfase em inteligência artificial. Então, é sempre olhando para a necessidade do mercado, para os profissionais que vão atuar nessas empresas, né, que estão aí desenvolvendo inovação, que estão com uma veia empreendedora forte, né? E, bem, eu não sei se já queria que eu falasse agora, mas por que escolheu Belo Horizonte, né? Por que afinal de contas, veio para Minas Gerais, né? Ela veio para o Brasil, mas por que se instalou em Belo Horizonte? Sem dúvida, a Esquemar, antes de se instalar em qualquer centro, se vocês olharem no mundo inteiro, na China ela foi para Suzhou, nos Estados Unidos ela está em Raleigh, e na África do Sul, né, ela está em Cape Town. São polos de desenvolvimento de tecnologia e inovação. São ecossistemas empreendedores importantes, né, das regiões que ela decide atuar. Então, Minas Gerais tem todo esse perfil que a Luísa abriu falando, né, do ecossistema de startup, que é muito pujante, da questão da proximidade, né, que as empresas têm, do relacionamento, do network forte, do desenvolvimento da inovação, dos diversos players, né, que se integram e trabalham de uma forma bastante unida. Então, basicamente, foi por isso que a Esquemar escolheu Belo Horizonte no desenvolvimento das atividades, e eu vou te falar que ela foi muito feliz em escolher Minas Gerais, pela questão mesmo do ambiente de empreendedorismo e inovação, mas também pela questão do acolhimento natural do mineiro, né, de acolher essa comunidade que vem do mundo em todo e de dar para esses alunos uma experiência global, né, local e global tão interessante, né? Então, Minas Gerais, né, já destacamos aí a questão, né, dos grandes centros e polos do ecossistema de empreendedorismo e inovação, é realmente muito... E a gente está muito consciente, né, do nosso papel dentro desse ecossistema, muito consciente que nós temos que ser atores, que a gente tem que
conectar com o ecossistema, cooperar, né? E trabalhar em rede, né? Que eu acho que é o nosso principal papel aqui, né? Trabalhar em rede. A Esquemar, como instituição de ensino, ela vem, né, como um dos tripés, né, da educação, ajudar na evolução do ecossistema e de entrega de valor. Mas aí como é que a gente faz isso? Como é que a gente entende que a gente desenvolve esse papel? Bem, primeiro, pensando numa educação diferenciada, né, global e diferenciada. Não adianta a gente falar, fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. A questão é trazer mesmo provocações e tecnologias e novas discussões para a sala de aula que ampliem a visão desses alunos e os preparem, né, para um ambiente mais desafiador, que é um ambiente extremamente complexo que a gente está vivendo. Então, a gente inova tanto dentro da experiência do aluno, então a gente inova para dentro, a gente olha e reavalia a nossa metodologia de ensino, as tecnologias disponíveis, o que pode ser incorporado, né, como estímulo, e aí vem a questão da prática, né, do empreendedorismo da inovação como algo importante para dentro de sala de aula, e a gente inova para fora, que é nos conectando, né, aí são os reconhecimentos que a gente tem por isso, nos conectando ao mercado, que basicamente, né, a gente já lidou com esses players que estão aí, são players que só eu, pessoalmente, direto ou indiretamente, participei de projetos juntos, né, inclusive nossos colegas aqui da palestra, né? Mas a gente conversa com as organizações, traz desafios para dentro da instituição de ensino, desenvolve nessa associação de professores e alunos, né, promove, né, um ambiente de inovação e traz experiência, né, e cria competências a partir dessas experiências com o mercado, porque a gente entende que a competência ela se desenvolve a partir da prática, né, do acúmulo dos conhecimentos práticos associados aos conhecimentos, né, de várias pessoas que já nos deixaram um legado importante aí acadêmico, né? Então a gente faz essa ponte, né? E aí a gente tem esses mecanismos internos de fomento à inovação. Eu mesma sou participante, né, da Esquema Ventures. A Esquema Ventures é uma iniciativa para os alunos para desenvolver negócios, e a gente mentora, né, os alunos. Nós recebemos mais de 200 planos de negócio por ano. Nós temos mentores do mundo inteiro, são professores de todos esses campi que eu mostrei. Então, se o aluno quer abrir um negócio, por exemplo, na França, nós temos o suporte dos professores lá. Os alunos, eles continuam sendo acelerados, né, incubados ou acelerados, tanto enquanto estão ligados à instituição, como quando são ex-alunos. Durante a pandemia, para vocês terem uma ideia, os alunos que já tinham os negócios estabelecidos, que sofreram muito com as questões da pandemia, entraram em contato com a instituição e pediram apoio à nossa rede, e a gente conseguiu manter os negócios abertos, né? Foi um sucesso aí também, um desafio de resiliência, né, nesse período da pandemia. Hoje a gente tem mais de 91% de empresas que foram criadas na Esquema Ventures que sobrevivem depois de 5 anos de atuação. Então, a gente tem muito orgulho aí dessa rede de mentoria, que é uma rede de mentoria global e que está à disposição dos nossos parceiros, né, dos players de mercado. Então, é isso. Muito legal, Priscila. Eu acho que isso mostra bem a questão tanto da inovação dentro da instituição de ensino, né, como forma de atender ao mercado, que o mercado precisa, e aí, no caso específico da Esquema aqui em Minas, é justamente entender que o mercado precisa também de um desenvolvimento, de um fortalecimento dessas pessoas que estão saindo, né, principalmente de um curso de administração ou do direito, que é um pouquinho mais novo, mas também tem uma proposta super interessante. E até pegando esse gancho, a gente vê aí que tem, dos dois lados, né, você tem, de um lado, a formação, né, claro, desses profissionais que vão se engajar aí no ecossistema de inovação de Minas, seja por meio mais acadêmico, seja por uma startup, e a gente vê do outro lado essas empresas que estão
contribuindo para isso, sejam com as chamadas, né, com os desafios que são lançados, com as chamadas que são feitas para os programas, tanto da AG quanto da MRV. E aí o que eu queria que vocês comentassem um pouquinho era justamente, talvez até, André, se você quiser começar, como que foi, se vocês sentiram diferença, é claro que eu acho que os programas de inovação, né, até você me corrija, eles aos poucos, né, você já não começa com uma mega estrutura, com um mega investimento, com um mega orçamento, né, porque a gente sabe que isso tudo está dentro da empresa, e claro, não é uma área autônoma, né, ela vai seguir também ali as diretrizes e as estratégias da empresa. Então, como é que foi? Vocês sentiram diferença depois que vocês começaram a se engajar, não apenas com, por exemplo, a chamada de projeto, mas com a contribuição, com desenvolvimento conjunto, com fomento a essas iniciativas de universidades, de instituições de ensino? Você acha que isso também agrega essa proximidade desde a formação das pessoas? Sim, sem dúvida, né? Eu acho que a cultura, né, a gente traz para a empresa uma cultura diferente, né? Então, trabalhar com esse ecossistema, né, que a gente chama, acho que isso ajuda na cultura da empresa. Então, ser uma cultura mais ágil, então, você vê startup trabalhando de forma muito ágil, a gente fala, putz, será que eu também não deveria fazer dessa mesma forma? E ao mesmo tempo a startup também aprende a lidar com uma grande empresa, né? Então, acho que a cultura ela se mescla nesse sentido, né? Então, ela também acha que às vezes é tudo muito rápido, mas não calma. Tem coisas que a gente sim precisa ser um pouco mais calmo. Então, acho que a gente consegue agregar valor para a startup, assim como ela agrega bastante para a gente. Da mesma forma, trabalhando, né, com pesquisadores, com universidade, a gente percebe muito que a universidade geralmente também tem um tempo mais lento de se resolver as coisas, e a gente, enquanto empresa, a gente é muito mais rápido, né? A gente precisa de uma agilidade. Então, o que a gente às vezes sente que a startup olha para a gente e acha que a gente é devagar, a gente olha às vezes para uma universidade e acha que a universidade é devagar. Mas isso tem mudado muito. Então, a gente percebe que as universidades já estão se preparando para poder ser mais ágil também nesses processos de pesquisa, desenvolvimento, de parceria com empresa, para não ficar ali 3 meses para você poder assinar um contrato para começar a fazer algo, né? Então, isso para a gente não é ágil, não, né, acaba dificultando até o nosso contato com universidades que não tem essa dinâmica tão prática, né, de se relacionar. Mas essa cultura, a gente também tem ensinado isso às universidades, elas têm aprendido também dessa forma. Muita coisa que a gente busca muitas vezes também, e aí já falando de PI, né, como um todo, a Andrade especificamente, né, não sei o caso da MRV, mas a Andrade especificamente, né, nós somos uma empresa de serviços, né, então geralmente a gente não tem patentes, né, basicamente a gente trabalha muito com serviço, então a gente não vai patentear o serviço, né, nem sei se é patenteável, não acredito que não, né, mas assim, a parte de produto sim, mas não é o nosso caso, né. Então essa parte de estar né, com as universidades, por exemplo, eu preciso comprar o serviço da universidade, mas não a propriedade intelectual. E geralmente o que as universidades nos oferecem, né, é a patente deles, né? Pega minha patente e explore ela, mas eu não quero explorar, eu quero na verdade utilizar o seu serviço desse produto que você criou, dessa inovação que você gerou. E muitas vezes os pesquisadores não têm interesse em criar uma empresa para, né, explorar aquilo. E muitas vezes a gente também não quer, né, criar aquilo porque não é nosso core, né? Então a gente precisaria do intermediário entre isso, né, do pesquisador para tirar aquela pesquisa dele do papel e transformar isso num produto e num serviço para o mercado, que o mercado possa comprar isso como produto, como serviço. Então eu precisaria desse intermediário, que às vezes não é a Andrade, então eu precisaria de ter uma startup, né, ou uma empresa que consiga pegar essa patente, desenvolver aquilo no mercado e me entregar isso como serviço para aí sim eu fazer essa compra desse serviço, desse produto, né? Então, as universidades estão começando a entender isso também e falar, pô, se você não colocar um CNPJ aqui no meio, se você não produtizar essa sua pesquisa, ela vai acabar morrendo aí nos bancos de patentes, porque não vai ter essa exploração comercial. Então, a gente precisa explorar comercialmente, né? Então, essa aproximação, muitas vezes, né, da empresa com a universidade facilita também a criação de produtos necessários naquele momento, né? Então, eu sei que a gente tem os dois lados, né? Tem a pesquisa pura que está buscando, né, novidades, né, em alguma área específica, mas tem aquela pesquisa também que eu já tenho uma dor, eu tenho um desafio aqui, o pesquisador toma aqui e tenta desenvolver algo para resolver esse desafio, né? Então, acho que são os dois lados, né, que a gente tem que ter da pesquisa. Aquela pesquisa que ninguém pediu para você fazer, mas você vai descobrir algo que vai mudar o mundo. E aqueles que não, eu já tenho esse desafio, eu já tenho isso, eu já entendo que isso é uma dificuldade para mim e vamos tentar me ajudar a resolver isso. Então, por exemplo, tem casos aí, né, com a UFMG, por exemplo,
que a gente tinha dificuldade com soldagem. Então, a gente foi buscar o professor Bracarense da FMG, que é o maior especialista aí na parte de soldagem, para poder ir até uma obra nossa, entender como fazer isso, e fazer realmente, talvez, uma pesquisa baseada naquilo que a gente precisa para uma dor real, né? Para um acontecimento real. Então, isso é muito bacana, né? Essa interação quando a gente tem, né, da empresa junto com esse ecossistema. Então, a gente aprende muito com o ecossistema, e eles aprendem muito com a gente também, né? Então, acho que quando a gente começa a fundir essas culturas, aí que o negócio começa a fluir de uma forma mais natural, né? Isso tudo com o tempo, né? No início, a grande empresa geralmente estrangulava a startup, né? Achava que era muito maior do que a startup, você queria colocar um monte de regras ali, ela não conseguia entrar, né, para trabalhar como fornecedor da sua empresa. Agora, às vezes, eu vejo o inverso na startup, querendo estrangular a empresa, acha que a gente tem dinheiro, que a gente é rico e aí vai colocar um preço absurdo. E aí eu falo muitas vezes, se você colocar esse preço, eu vou montar uma startup para concorrer com você e vou te quebrar, porque não faz sentido, né, o preço que você está colocando, né, com esse valor eu consigo montar uma empresa igual a sua, né, e concorrer com você no mercado. Mas eu não quero fazer isso, né? Então vamos começar a conversar, né, direito, que sem um querer, né, se sobrepor ao outro. Acho que o negócio é realmente de parceria isso, né? É os dois lados, ser um ganha-ganha mesmo, né? E não um achar que pode ser melhor do que o outro e tentar estrangular o outro lado, né? Porque aí não é uma parceria, isso não vai durar, né, no longo prazo, então não vale a pena. Então o negócio é realmente criar essa rede de relacionamento de uma forma transparente, confiável, né? Acho que como o Guilherme tinha comentado também, até na parte de contrato, então, se a gente tem essa transparência, tem essa ideia de, pô, eu quero que os dois ganhem, eu não quero te prejudicar, mas também não quero que você me prejudique, eu quero que a gente cresça juntos. E isso que é uma ideia de né, unir essas culturas todas, né? Então, acho que isso é bem bacana. E eu achei muito interessante esse ponto, André, que realmente aí queria até ver com a Priscila se essa é uma perspectiva que hoje em dia os mais jovens, né, quem está saindo aí da faculdade ou quem os pesquisadores já estão pensando, que é aquilo, né? A gente esse é um problema muito comum, né? Você tem na universidade, às vezes, uma inovação, uma tecnologia, um desenvolvimento enorme. Você tem a necessidade nas empresas, mas, principalmente universidades públicas, né? Existe uma burocracia, existe um trâmite mais demorado e complexo que geralmente precisa ser atendido para conectar esses dois pontos, né? Então, eu sempre lembro do case do Vonal, da USP, que eu acho que foi um remédio, né, desenvolvido em parceria com o laboratório, que hoje acho que ele é responsável por 80% ou 90% dos royalties que a USP recebe, um medicamento. Então, a gente fica imaginando a quantidade de outros medicamentos que não estão lá, às vezes, sem ter sido explorados, sem ter ido para o mercado, poderia virar uma receita imensa, né? Além do bem-estar que o próprio medicamento causa. Então, eu queria ver você acha, Priscila, que isso já está entrando no radar, assim, até o fato de que uma startup, né, um empreendedor, ele não precisa inventar a roda, né? Ele pode unir uma pessoa que às vezes está uma universidade, um centro de ensino que está desenvolvendo algo com quem está precisando, né? E aí acho que até entra um pouco, eu ia até depois vou até comentar com o Guilherme também, que ele até mencionou, né? A inovação não é só tecnologia, né? Você também inova em prestação de serviço, você também, as pessoas, né? As pessoas são muito importantes nisso tudo, né? Não basta a gente ser digital ou a gente ter uma tecnologia nova. Você acha que isso já está no radar, assim, do pessoal? Olha, Luísa, com certeza já está no radar, né? Eu acho que é um movimento mais lento das instituições federais e estaduais, públicas de ensino em geral. Elas têm esse papel, e eu acho que a gente não pode tirar esse papel de fazer a pesquisa básica mesmo, que eventualmente vai gerar algum benefício inesperado, até um efeito colateral inesperado. Acho que ela tem esse papel, né? Ela tem que manter esse papel, mas tem que entender também que tem que integrar com o mercado, né? Aqui na Esquemar, a gente já tem uma outra perspectiva, né, que é mais voltada ao mercado mesmo, e é interessante porque a gente fala muito com os alunos assim, todo mundo quer ter ideia, né? Todo mundo quer ter uma ideia, quer, né, uma ideia inovadora, e é muito bacana ter uma ideia inovadora, mas a gente faz, às vezes, exercícios de ideação com os alunos, e depois que eles terminam os exercícios de ideação, a gente fala assim, agora vê se tem uma patente registrada com relação a isso. E normalmente tem. Então, a gente fala assim, agora a gente precisa do empreendedor. Ter ideia legal, ter ideia inovadora é muito bom, mas tirar a ideia do papel é muito importante também. Agora, a gente precisa do empreendedor que vai pegar a ideia
vai torná-la de invenção para inovação, né? Fazer com que ela fique comercializável, que é a ponte que o André estava comentando, né? Que é necessária para que as organizações, para que o mercado usufrua dos benefícios aí dessa criação. Agora, tinha uma outra coisa que o Guilherme comentou também, que eu acho que está importante, é isso, que é essa questão da mentalidade, essa mudança da mentalidade, né, do advogado, do administrador, do engenheiro, né, no caso aí, que eu também posso falar um pouquinho do engenheiro, também é importante para que isso tudo converse. Não adianta a gente... Bem, não adianta a gente ficar nas verdades absolutas, a gente tem que realmente interagir. Legal. Não, e ótimo ver que esses pontos estão, né, já estão aí sendo trabalhados, né? E aí eu vou até perguntar para o Guilherme agora, que eu acho que a gente, quando a gente discute, né, estamos discutindo inovação, aí a gente sempre vai acabar, né, uma patente, um laboratório, um equipamento. E do seu dia a dia, Guilherme, porque não é a mesma coisa para um advogado, né? A gente sabe que quando você é o diretor jurídico, você está lidando com advogados ali, quando a gente fala dentro da empresa, como que essas pessoas estão chegando na empresa? Você já sentiu uma mudança, se as pessoas já estão mais dispostas a inovar? E até nos serviços, né? Porque eu acho que quando a gente fala em inovação e jurídico, a gente lembra muito das legal techs, né? E claro, existem várias empresas que estão prestando serviços super interessantes, seja de questões de organização de contratos, de minutário, de legal design, de várias estratégias diferentes. Mas e no dia a dia? Né? E na hora da gente chegar no escritório ou na empresa e falar, você acha que essa mentalidade está mudando? Acho que a Priscila já deu uma notícia boa, né? Cursos de direito que já estão sendo mais focados em inovação e em inteligência artificial, mas no dia a dia você tem observado isso? Eu acho que é um bom ponto aqui, né? Assim, tudo é cultura, né? Eu acho que em empresas que a gente tem uma cultura de criação, aí eu não falaria só inovação, uma cultura de criação muito desenvolvida, né? Eu trabalhei, por exemplo, em empresas que tinham meta de patente. Meta de patente. A empresa tinha a definição de que, num ano, ela teria que depositar X patentes, né? Então, assim, você tem uma cultura de criação, e aí o mercado, né, de engenharia, da indústria, ele é mais forte nesse sentido, né? Quando você tem essa cultura, esse fluido é meio que natural, né? E isso vai em todas as áreas da empresa, né? E aí o papel nosso, e aí, por exemplo, a MRV não tem uma cultura de criação tão forte pensando em registro, né, nisso que eu falei assim, não vamos ter meta de patente, mas tem uma cultura de criação nos canteiros de obra que é incrível, né? A gente está criando soluções e alternativas o dia inteiro, né? E em 200 fábricas, né? Porque hoje nós temos 200 canteiros de obra funcionando no Brasil inteiro, então, assim, é um mar de oportunidades. A gente precisa ter esse foco, esse olhar de que oportunidade não é só no dia a dia ali, a gente tem formalidades, né? E aí entra o papel do advogado de novo, né? Para mostrar que existe um caminho para organizar melhor essa criação e proteger a empresa em relação a essa criação, né? Que no fundo é valor, né? Nós estamos gerando valor para a empresa. Então, primeiro, a cultura do advogado em relação à proteção da criação, eu acho que ela é deficitária no Brasil ainda, né? E é uma coisa que a gente precisa desenvolver mais, e parabéns aí de novo pelo trabalho que todos estão desenvolvendo na associação em relação a isso. Eu acho que é fundamental a gente disseminar essa cultura e disseminar também um aspecto da simplicidade do processo, né? Do tanto que o processo é viável do ponto de vista financeiro, burocrático e etc., né? Nós evoluímos muito no Brasil nesse sentido, então todo mundo tem que ter essa visão nos jurídicos, nos escritórios de advocacia, e para tentar disseminar isso dentro da empresa, para virar cultura, né? Um aspecto que a Priscila e o André falaram, que eu acho que é super importante, quando a gente tem inovação, e aí
temos que fazer correlações e relacionamentos com pessoas de fora, com universidades, com empresas, etc., com startups, é muito importante que a gente não tenha aquela visão antiga, né, de que, não, esse cara desenvolveu isso, eu quero ele só para mim, né, então eu vou incubar esse cara aqui dentro, ele vai virar MRV, CLT, né, os caras vão virar funcionários da MRV, vão desenvolver só para mim, porque eu não quero que isso seja usado pelo meu concorrente, isso não vai funcionar, normalmente não vai funcionar. Tem alguns processos que funcionam, mas a maioria não. Esses caras criaram, né, numa lógica de levar isso para o mundo, né? Se eventualmente aí, obviamente, tem que identificar bem o perfil das soluções e dos fundadores e o que você quer com aquilo, né? Mas normalmente quando você traz para dentro, você ingessa e mata, né? E aí não funciona. Então, acho que é muito importante essa mudança de cultura também em relação às empresas, a inovação nas empresas, que é meio que a cultura de que nós seremos, vamos dizer assim, beneficiados, mas o mercado como um todo também, e o sistema de inovação, ou o ecossistema de inovação, agradece, né? Então, acho que tem essa cultura também importante. E sobre o mercado jurídico que você colocou, eu acho o seguinte, nós passamos por ondas, assim. Nós tivemos uma primeira onda, que aí os mais velhos, né, e eu me incluo nessa turma, viveu que foi uma lógica meio que assim, gente, tudo está muito antigo, nós precisamos mudar, mas ninguém quer mudar, né? Então, batia com a cabeça no muro, né? E há um tempo atrás, eu diria de 10 anos para cá, né, nós começamos a trazer essa lógica da inovação do jurídico por uma discussão talvez um pouco mais madura, né? E eu acho que foi muito puxada por empresas, por jurídicos, por departamentos jurídicos dentro das empresas. Não que os escritórios não tivessem feito, né, esse movimento também de buscar inovação, de buscar tecnologia, fizeram, mas eu acho que como a dor veio muito do tomador de serviço, né, da empresa, e muito do que o André falou também, quer dizer, todas as áreas entram num movimento de inovação, quando a empresa tem uma cultura de inovação que vai levando todo mundo, inclusive o jurídico, né? Aqui aconteceu um pouquinho diferente, quando eu cheguei na MRV, há 6 anos atrás, eu montei uma área de inovação dentro do jurídico. Esse foi o meu primeiro papel. Eu não entrei como head do jurídico, eu não entrei como diretor. Então, minha primeira responsabilidade aqui era criar uma área de inovação dentro do jurídico. Ela olharia todos os processos do jurídico para avaliar o que tinha de oportunidade de trazer startup, de mudar fluxos como nós fizemos, etc. E foi muito interessante que a gente começou a conectar com startups e o ambiente de inovação de Minas, né? E o Orb, né, foi criado pela MRV e que virou uma referência, né, também, e que as pessoas me pegavam no corredor aqui e falavam assim, Guilherme, como é que faz para ir nesse tal de Orb, que você tem ido lá, como é que funciona isso? E o jurídico passou a ser uma conexão, olha que interessante, uma conexão com o mundo de inovação de Minas e também do Brasil. Então, aqui foi um pouquinho diferente, que a gente, né, meio que criou, a gente já começou o trabalho com essa lógica de quase trazer esse mundo da inovação como uma coisa formal dentro do jurídico, e o mercado mudou muito, né, de 6 anos para cá, uma loucura, quantidade de soluções, a cabeça das pessoas, né, porque antigamente, assim, você pensava em inovação do jurídico, há 5 anos atrás, as pessoas não sabiam o que queriam, né? E aí saía conversando com todo mundo, inteligência artificial, o que você está perguntando sobre inteligência artificial? Para quê? Né? Você vai usar isso para quê? Qual que é a dor sua que existe, que você está querendo resolver? Não sei, eu quero participar disso aí. Tem um lado positivo, que, né, gera conhecimento, mas tem um lado muito negativo, André e Priscila sabem muito bem disso, que é assim, a energia que você vai gastar saindo, né, gastando dinheiro e tempo das pessoas conversando com startups, soluções que você não precisa, né? Então, acho que evoluiu muito. Hoje a gente está num ambiente um pouco mais
maduro, mas num mercado muito difícil de inovar, né? Inclusive, hoje à tarde, eu vou falar também num evento de tecnologia e direito, e eu vou falar sobre uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos, aí relacionada ao mercado americano, e mostra um dado alarmante: 77% dos projetos de inovação no mercado jurídico americano falharam. 77% muito projeto que começa e gasta uma energia violenta e o negócio não vai para frente. E os principais motivos, eu vou falar um pouquinho sobre isso, são esse desconhecimento em relação ao que se quer, né? Qual que é o problema que você quer endereçar, né? Tá lá, um dos principais motivos é que a tecnologia não era a solução. Depois de 2 anos, o cara chega e fala assim, cara, não, mas não era isso que eu precisava era mudar um fluxo interno, uma pessoa de um lugar, ou uma regra de negócio, etc., que gera um resultado muito mais fácil, com menos investimento, né? Obviamente, é muito melhor para a empresa. Então, assim, eu acho que já evoluiu demais, e a gente vê que, entrando nas empresas, o profissional do direito mais preparado assim, motivado, né, como eu disse, para mexer, né, para trabalhar com inovação, mas tem que ter muita disciplina, né? E inovação não é só post-it na parede, né? Existe metodologia para isso, então é muito importante também os setores de inovação das empresas para que a gente consiga dar a metodologia correta, priorizar e colocar isso na cabeça das pessoas. E uma provocação que eu faria, viu, Priscila, assim, quando você falou aí da universidade, dos alunos que criam e etc., e não sabem o que acontece depois, né? Eventualmente, eu acho que a gente pode conectar mais também as universidades com as empresas para mostrar também um pouquinho dessa realidade, que às vezes o aluno tá muito distante e ele vai gastar uma energia muito grande para chegar lá também, né? Então, eu acho que vale também a gente conectar mais esses mundos aí, né? E eu falo especificamente do mercado jurídico, né? Mas eu acho que não é só isso, para mostrar para os alunos, em conversas talvez fora do currículo, né? Para mostrar como que funciona na prática uma startup para entrar numa empresa grande como a MRV e Andrade, por exemplo, né? Qual que é o processo para isso acontecer, né? E talvez isso seja interessante para a gente mostrar um pouquinho a vida real. Sem dúvida, eu já vou marcar uma Conta comigo. oportunidade para isso. Acho muito interessante essa discussão, e vou até pegar um gancho. Na verdade, vou fazer uma pergunta antes. Hoje a gente está falando muito claro, né? Como a gente está com a AG e com a MRV, a gente está falando muito da inovação dentro da empresa para resolver problemas da empresa, né? Então, as dificuldades que alguém da operação chegou, que o jurídico estava enfrentando. Existem planos, assim, para que isso extrapole os muros da empresa? Então, a gente já pensar em explorar eventual solução que chegue no mercado, né? Criar uma spin-off, por exemplo, uma startup para explorar algum serviço interessante que o jurídico desenvolveu, ou que alguma solução que a AG, né, no Departamento de Inovação, junto com o Vetor AG, por exemplo, desenvolveu. Isso está no radar, essa exploração para além da empresa? Bom, no nosso caso, está no radar, tá? Hoje a gente não tem ainda, tá? Uma spin-off trabalhando no mercado. A gente tem, sim, startups que a gente já fez algum investimento, e aí hoje a gente é sócio da empresa, né, com opção de compra ali da startup, e que aí ela, naturalmente, né, tá caminhando aí sozinha, a gente dando apoio, mas a gente não tem uma estrutura ainda para fazer esse acompanhamento, tá? Isso esse ano, provavelmente, a gente vai, né, ter aí algum avanço na parte de CVC, né, de Corporate Venture Capital aí, o Venture Builder com startups, né? Então, como realmente fazer investimento em startup, ter uma estrutura preparada para realmente transformar spin-offs realmente, né? Trazer, né? Produtizar, às vezes, algo que a gente já faz internamente, e como levar isso para o mercado, para vender para o mercado como um todo, né? Então, tem muita coisa que a gente faz interno,
O que a gente até tem esse medo, às vezes, de fazer muita coisa interna aqui para dentro do nosso TI, para depois morrer por aqui mesmo, né? Porque a gente não vai ter uma equipe própria para poder ficar atualizando isso o tempo todo, para estar acompanhando o que está vindo no mercado. E quando a gente faz essa parte da spin-off, a gente está realmente focado naquele produto, desenvolvendo aquele produto, pegando insights de outros clientes, né, e melhorando o produto. Quando você está só interno, você criou um produto muito bacana, muito legal, mas que depois, com o tempo, ele acaba se deteriorando, né? Então, quando você cria um spin-off, você faz ele estar sempre renovando, né? E potencializando até novos mercados, né? Novas fontes de receita. Então, assim, realmente é uma estratégia nossa, sim, que ainda não está, né, sendo ativada aí, mas que sim, tá no radar, tá para ser desenvolvido, enfim, é um próximo passo aí, né? A gente fala dentro da inovação aberta que a gente já passou por quase todos os passos da inovação aberta, desde de ter um espaço para startups aqui no Cowork, fazer eventos, fazer hackathons, trabalhar, né, com fornecedores direto, né, de fast tracking ali com startups, acelerar startups como um todo. E o próximo passo agora é justamente ter essa estrutura, né, de relacionamento com startup de uma forma mais próxima, né, em termos de sociedade, em termos de builder, em termos realmente de criar spin-offs. Esse seria o próximo passo nosso dentro de uma inovação aberta aqui na Andrade. Oi, desculpa, na MRV também, Guilherme. Vocês têm essa ideia aí Sim, para o futuro? sim. É interessante essa pergunta, né? Porque um dos objetivos da minha vinda para cá era esse, e continua sendo, né? Que a gente não mudou isso, sabe? Mas, obviamente, os desafios no meio do caminho também, do dia a dia, principalmente da operação, acabam priorizando outras coisas, né? Mas quando eu vim para cá, uma das ideias, né, um dos objetivos era criar uma solução tecnológica criada aqui dentro que pudesse ser levada para o mercado, como uma solução para o mercado, né? E isso é super inovador para o mercado jurídico, você imagina há 7 anos atrás, né? E tem um case que, não sei se vocês conhecem, que é o case da BT. A BT, na Inglaterra, dentro do jurídico, ela começou a perceber que ela tinha uma expertise muito forte na gestão do contencioso de acidente de veículo, né? E ela começou a perceber que aquilo ali poderia ser um baita de um produto, né? Então ela fez exatamente, ela criou, existe um case, inclusive, na Harvard Business Review, que conta esse movimento que eles criaram primeiro dentro do jurídico, uma outra área que prestava serviço para o jurídico, vamos dizer assim, né, com gestões diferentes, com metas diferentes, etc. Em algum momento, os caras falaram que isso aqui é um negócio e é um negócio muito rentável. E aí eles fizeram um spin-off, essa área do jurídico, que era especialista na gestão desse contencioso, virou uma empresa que chama BT Law, e ela presta serviço para a BT e presta serviço também para outras empresas do mercado da Inglaterra, do Reino Unido. Então, esse era o case que há 7 anos atrás a gente colocou como um dos objetivos. E continua, a gente tem essa lógica de olhar para as coisas que nós estamos criando para o mercado. E, assim, é muito legal ver que quando você tem a dor interna, consegue comprovar que a tecnologia ou a inovação realmente endereçou aquilo ali de uma forma rentável, de uma forma eficiente, etc., é um baita de um teste, né? Que às vezes as startups não conseguem com facilidade, né? Então, fazer esse movimento de dentro para fora tem as suas dificuldades, uma delas é a priorização de investimento e de tecnologia, né, que normalmente está direcionado para outra parte da empresa, e não o jurídico, certamente não é o jurídico, né? Vai cuidar lá do comercial, da engenharia, etc., e está certo, né? Tem esse desafio, mas, por outro lado, tem um copo meio cheio aí, né, que é a possibilidade de fazer um baita de um teste dentro de um dos maiores jurídicos do Brasil, né, e se der certo, já tem um baita de um case, né? Nós temos algumas iniciativas que têm capacidade de gerar resultado, gerar valor, e que está no radar, sim. Não, isso é super interessante,
esse case eu não conhecia, esse especificamente da gestão do contencioso é super interessante, até para a gente pensar, né, que realmente às vezes passa despercebido, né? Alguma coisa que a gente já vai trabalhando há muito tempo. Mas vou aproveitar para puxar a sardinha agora para a propriedade intelectual e para perguntar, porque eu acho que principalmente quando a gente fala da possibilidade de eventualmente explorar isso no mercado, a gente conversou aqui muito sobre a importância da colaboração e de algumas coisas não serem mantidas em exclusividade. Por outro lado, a gente sabe também que a exclusividade é uma vantagem competitiva, né? E aí eu queria, e aí foi a conversa que eu já tive brevemente até com o André, queria entender, então, e vocês tomam algum cuidado, né? Quais providências vocês tomam, então, para proteção, assim, não necessariamente, né, uma patente, até porque muitas vezes nem vai ser aplicado, mas como é que é essa gestão, né, da inovação, a gestão da propriedade intelectual, do que foi criado, né? Vocês tomam algum cuidado, tem alguma questão de, às vezes, segredo industrial, às vezes isso fica NDAs que vocês firmam com os funcionários, tem essa preocupação, já pensando aí no futuro e no potencial de exploração no mercado? Bom, vou colocar um caso interessante, né, para exemplificar o nosso contexto, né, porque quando a gente fala muito em propriedade intelectual, a gente está muito aí entendendo que alguns setores, isso é muito importante, outros, né, acaba sendo menos importante. Então, estamos falando aí de remédio, como você usou o exemplo aí da USP, etc. As farmacêuticas, né, as empresas de indústria farmacêutica, geralmente têm isso muito forte, porque aquilo é realmente um diferencial competitivo. No nosso caso, como serviço, não é o nosso serviço, né, ele é o nosso diferencial competitivo, e não somente um produto. Então, para você ter uma noção aí, a Andrade tem mais de 70 anos de história, né? A gente teve uma única patente até hoje na história da empresa, tá? E uma nova agora que a gente está em depósito aí também, né, enfim, na requisição da patente. Então, assim, é uma coisa que, a princípio, não seria estratégico para a empresa essa ideia da patente. Agora, quando a gente está falando de inovação aberta, a gente tem sim algo estratégico de, putz, eu descobri essa startup, eu trouxe ela para cá, eu validei um produto dela, eu ensinei ela qual que é a minha dor, ela fez um produto hoje que agora vai atender o mercado. Então, todo esse esforço que eu tive, esse custo, esse envolvimento de recursos que a gente disponibilizou para chegar nesse produto, a gente deveria ter algum benefício com isso, né? Porque o que acontecia às vezes era, pô, eu trouxe ele para o nosso programa de inovação aberta, eu coloquei ele aqui dentro, e aí depois ele vai para o meu concorrente e já está pronto para o meu concorrente. Então, o concorrente não teve esforço nenhum, né, de adaptar a solução. Então, hoje o que a gente tem com as startups que passam pelo nosso programa de inovação aberta é um mínimo de um direito de preferência na parte de investimento, né? Então, caso venha algum grupo querer investir nessa solução, essas startups, né, têm que oferecer as mesmas condições para a gente, caso a gente queira investir na startup. Então, a gente não, para participar do nosso programa, a gente não pega equity, né, a gente não pega participação da startup, a gente não tem essa política. A gente pode sim investir caso seja interesse de ambas as partes, mas a gente coloca uma cláusula de direito de preferência, simplesmente para que caso alguém venha a oferecer algum investimento na sua solução, na sua empresa, você tem que oferecer isso para a gente, né, nas mesmas condições, para que a gente possa tomar essa decisão se temos, né, queremos, né, entrar em sociedade. Então, isso é uma forma da gente proteger do mercado, talvez, né, interessante que essa empresa cresceu, que a maioria das empresas dessa data que hoje trabalham com a gente, ela cresce aí quase 10 vezes em 6 meses, em um ano, só por ter realmente validado esse produto numa grande empresa e aí ele acaba vendendo, né, para as outras empresas. Então, essa validação tem um valor, a gente sabe que isso faz sentido, mas talvez naquele momento a gente não está ainda com interesse daquele investimento, mas pode ser que no futuro a gente esteja e aí vem esse direito de preferência, uma forma de nos proteger. Mas para a gente hoje o mais importante quando a gente fala de startup nem é muito a patente pela patente, tá? Mas é muito mais o poder de escalabilidade, né, no tempo, né? Então, quanto você consegue realmente colocar esse seu produto o mais rápido possível e crescer sua empresa o mais rápido possível, né? Então, ganhar mercado. Porque o que a gente percebe muito, né, às vezes tem muitas patentes que ficam ali anos e anos e isso não vira produto. Então, você acaba não contribuindo com o mundo como um todo, né? Então, assim, com o desenvolvimento, você tem um produto, você vai deixar na gaveta, você não está explorando aquilo porque você acha que aquilo é o melhor produto do mundo e você não quer explorar e você não quer entregar isso para ninguém e acaba, né, não avançando com aquilo. Ao invés que a gente vê com startups que às vezes não tem um produto tão bom, não é aquela coisa tão tecnológica que seria fácil ser copiável, mas que ele é tão bom na parte de escalabilidade, de crescimento rápido, que isso já é a proteção dele, né? Então ele cria uma barreira
natural, né, e não uma barreira criada, né, pela legislação aí para poder te proteger, né? Então, na verdade, ele cria um mercado e o mercado o protege, né? Então, ele cresce tão rápido que o mercado ele ganha espaço nesse mercado que é difícil alguém conseguir competir com ele. Isso a gente viu, obviamente, né, quando a gente fala de startup, essa ideia de ser escalável é justamente para isso, né? Ganha o mercado rápido e depois a gente começa a ganhar dinheiro. Obviamente, esse modelo tem ido agora um pouco por água abaixo, né? A gente viu que vários cases aí cresceram demais sem ter aquela sustentabilidade, então talvez isso não é tão sustentável, mas obviamente a ideia é assim, cresça com o mercado, você vai tendo cliente, você vai tendo realmente vendo valor com aquele seu produto, seu serviço, e aí sim a sua proteção acaba sendo uma proteção natural, né? Então a gente vê aí hoje, né, colocando um exemplo banal aqui, né, Uber e concorrentes, né? Hoje você concorrer com o Uber é muito difícil, né? Porque ele já está espalhado pelo mundo inteiro. Mas o Uber também não é lucrativo, né? Ele começou a ser lucrativo agora, nesses últimos anos. Então, assim, ele ficou só tomando prejuízo o tempo todo para poder ganhar esse mercado, que foi a forma dele proteger. Porque criar uma empresa igual a da Uber é muito fácil. Hoje você tem aí diversas plataformas que eu consigo, né, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V ali, tem uma plataforma igual a dele. Só que, e para eu ganhar os clientes? Isso é muito mais difícil. Então, não adianta você ter, né, ali a patente pela patente se você não consegue ganhar o mercado, né? Então, hoje, para a gente, quando a gente vê nesse mundo startup, nesse ecossistema, é muito mais importante você ser rápido na venda, em crescer com o cliente, do que simplesmente proteger. Obviamente, isso não falando diferencia de mercado para mercado, né? Quando fala, pô, a parte farmacêutica é outro mercado, é outra coisa, você vai ter aquele remédio, aquele produto, que aí sim é um diferencial competitivo, sim, né? É o seu produto core, que aí faz sentido você patentear. Nos outros casos, né? Então aí tem que ver caso a caso de cada setor, cada momento. Então, assim, no nosso caso, a gente falou assim, a patente hoje para Andrade não acaba sendo tão estratégica, né, justamente pelo nosso serviço, mas estar próximo da startup, ter, às vezes, um percentual na empresa deles para aproveitar qualquer momento de oportunidade que ela queria se vir na unicórnio, vir uma grande empresa ali para, né, isso ser benéfico à empresa, aí sim isso faz sentido para a gente. Então, acho que esse é o contexto nosso. Não, é muito legal essa perspectiva, porque realmente, né, às vezes o valor, e a gente já teve muitos clientes de startup que às vezes a gente estava preocupado em proteger o software, ele falou, não, o software qualquer um faz, não é esse o meu ponto, né? O que eu preciso, e às vezes a pessoa, pela escalabilidade, pelo know-how daquilo ali, por conseguir chegar num ponto, às vezes a marca vai ser o ativo mais importante, porque vai ficar reconhecido ali por aquela marca, então a gente tem uma outra API, que não necessariamente tem a ver com a tecnologia, mas remete à tecnologia, né? Então, isso é bem interessante. E o que a gente fala, né, na parte de investimento, aí já também a gente fala que a gente investe no jockey, né, e não no cavalo, né? Então, basicamente, a gente investe na equipe, né, e não necessariamente no produto. Então, às vezes tem um produto maravilhoso, uma equipe que, às vezes, é só o pesquisador, ele não quer fazer aquilo virar business, né? Então, assim, para a gente não tem interesse nisso, né? Eu tenho interesse naquele que talvez pode ter um produto fraco, mas ele é tão bom de fazer business que isso, para mim, tem valor enquanto empresa privada, obviamente, né? É diferente se eu estou falando de uma universidade, às vezes, realmente, eu quero desenvolver pesquisa o tempo todo, não necessariamente, né, pensando no mercado ali, né, no primeiro momento, no curto prazo. A gente, como empresa privada, a gente pensa realmente em como desenvolver isso como business, né? Não só como uma pesquisa pela pesquisa. Então, é por isso que a gente tem que saber diferenciar também, né, momentos ali de cada situação em mercados, porque também não fica muito fácil falar assim, não, o patente é muito bom ou o patente é muito ruim, mas depende, qual é o seu contexto, né? Eu acho que a ideia é a gente entender o contexto como um todo, né? É super interessante, inclusive, para a gente vislumbrar que existem soluções. Nesse caso, por exemplo, é uma solução contratual, é uma solução, é uma estratégia de investimento futuro, às vezes é uma estratégia societária. Você tem outros tipos de proteção, né? E às vezes é a startup que, desde lá do começo, já está protegendo aquilo ali que ela tem de outras formas. Às vezes ela tem acordos com aqueles funcionários. Então, é bem legal a gente ver essa diversidade. A gente já está chegando ao final, mas eu queria ouvir também do Guilherme sobre a perspectiva dele nisso, se na MRV também tem algum cuidado especial, alguma estratégia especial para essa TI ou para a inovação. Não, aqui, como eu falei, né, eu acho que o nosso principal papel é criar essa cultura, e isso está sendo desenvolvido. Eu acho que o mais interessante na nossa cadeia aqui, e óbvio, né, nós temos a área de inovação aberta que vive isso o dia inteiro, mas tem a nossa, vamos dizer assim, o nosso dia a dia da produção, e aí que engloba suprimentos também, que tem uma geração de valor muito grande que às vezes a gente não consegue capturar, que é o cara, por exemplo, que cria um processo, cria uma solução, uma ideia dentro do nosso canteiro, usando a nossa expertise ali, e a gente às vezes não consegue capturar isso como um valor realmente naquela relação. Então, nós estamos começando na cultura de que
invenções, né, que a gente eventualmente consiga fazer em conjunto, principalmente com prestadores de serviço e, obviamente, com startups também, com empresas de tecnologia, elas precisam ser capturadas. E aí, eventualmente, não é, como o André falou, às vezes não é através de uma patente, uma relação comercial, eventualmente de longo prazo que você cria com esse cara, com um preço diferenciado, já tem um valor enorme, né? Em 200 canteiros de obra, né? É uma loucura, né? Então, assim, primeiro, nós estamos criando essa cultura, né, de olhar para esse processo de criação como um processo de geração de valor e não simplesmente como uma formalidade, né? E aí o nosso papel aqui, como eu disse no início, é participar desde o início da construção, desde o contrato que a gente tem com o fornecedor, né? A gente já precisa pensar nisso, né? Antigamente era uma lógica meio que assim, não, me fornece aqui, eu não quero uma relação de longo prazo com você, o mercado, né, trabalha muito com uma visão de curto prazo, mas não necessariamente precisa ser assim, né? Então, o momento que a gente está hoje é desenvolver e facilitar essa cultura da criação como uma forma de valorizar cada vez mais o que nós estamos fazendo. E aí, desde o chão de fábrica, né, do que a gente faz nos canteiros, até essa inovação aberta e criação desse ecossistema mais tecnológico da nossa plataforma habitacional. É isso. Não, muito legal, queria agradecer a vocês. Eu acho que só para a gente fechar aqui, nas últimas palavras, queria só escutar assim, em um minutinho, e eu sei, Guilherme, você principalmente já ouviu algumas palestras e já viu alguns textos, então você poderia falar horas para a gente sobre isso, mas se vocês puderem dar um recado, assim, aí vou até começar por você, Priscila, principalmente né, quando a gente fala dos alunos das startups, esse ambiente de inovação começando, né, no seu início, como que você acha que dica, né, você daria assim, para os advogados, para a gente que está aqui, para a gente ajudar? Como que a gente, advogado, pode contribuir com isso? Né? Se envolvendo, estudando, conversando? O que você acha que quem está estudando direito ou quem é advogado pode ajudar a fomentar esse ecossistema? Bem, Luiz, eu acho que é exatamente por meio da interação. Né? Aqui na Esquemar, a gente abriu o curso de Direito e ele já nasceu com essa ligação com o curso de Administração. Então, nós já temos algumas pontes formadas exatamente para ter um pouco mais da visão de negócios. Dessa mesma forma, então, se você não percebe no curso que você está fazendo uma visão clara, uma conexão clara com o mercado, deve procurar, porque isso realmente vai ser um diferencial. Legal. André? Eu acredito que a gente tem que pensar que o mundo é dinâmico, o mundo tem mudado, então se você ficar só no básico que você aprendeu na faculdade, ele também não correr atrás do que tem acontecido, né? Isso é ruim. Então, né, o novo profissional ele tem que estar buscando sempre se atualizar. Então, agora a gente está falando muito de inteligência artificial, por exemplo. Como é que isso pode impactar o direito? Então, por exemplo, né, eu acho que estar atenado a tudo isso é bacana. Como a gente comentou aqui, né? Deixar, às vezes, esse startup, esse juridiquês aí de lado, né? Então, como que a gente consegue entender o nosso cliente? Porque quando a gente fala de inovação, é sempre isso, né? Entender a dor do cliente e tentar resolver. Então, dentro do jurídico, você tem que fazer a mesma coisa. Entende a dor do seu cliente. Ele não entende o que você está falando, então não adianta, né, você resolver nenhum problema dele. Então, acho que o primeiro passo é isso, né? Entenda aquela dor e ver como resolver. E tentar entender que não é porque eu sou advogado que eu não sou inovador, né? A gente tem muitas cabeças. Não, eu não sou da área de comunicação, não sou criativo. Então, a galera, né, tem esse pensamento. Mas não, você pode sim mudar, você pode inovar dentro da sua área. Né, o que a gente sempre fala assim, a área de inovação, né, aqui a gente sempre brinca isso, né, o nosso sonho é deixar de existir, né, porque toda área tem que inovar sozinho, né, não precisa ter uma área de inovação na empresa. Então você tem que inovar no seu dia a dia, você tem que inovar no jurídico, né, como, né, o Guilherme tem feito aí, buscar, né, cursos, né, como a Esquemar. Então acho que a ideia é justamente se atualize, esteja pronto, porque o mercado é dinâmico. Se você deixar passar e achar que o que você aprendeu 5 anos atrás lá na faculdade está valendo hoje ainda, você vai acabar se perdendo no mercado, né? Então não deixe de se atualizar e buscar conhecimento sempre, né? Muito bom. Guilherme? Bom, eu acho que a palavra é oportunidade, né? Olha o tanto de coisa que a gente falou hoje, né? E assim, eu sempre deixo essa visão de que nós estamos vivendo num momento muito importante
do mercado jurídico, tem muita oportunidade na mesa. Então, é saber aproveitar, óbvio, né? Aprofundar, porque não adianta, eu acho que tem muita coisa rasa aí hoje em dia, né? Muita gente que sabe muita coisa muito raso, e isso no direito é um veneno, né? E que se fecha achando que o valor que a gente tem está no nosso conhecimento fechado, né? Em reter conhecimento, né? Então, eu vejo esse momento do mercado jurídico como um momento de várias oportunidades, e olha o tanto de coisa que a gente falou aqui de diferente, e que há 5 anos atrás ninguém imaginaria, né? Fazer um contrato em quadrinhos, que é o nosso contrato de trabalho hoje aqui na MRV, ele é um formato de gibi. Se você falasse sobre isso há 5 anos atrás, que você deveria estar preparado para isso, né? Imagina, Priscila, numa sala de aula, você tem que estar preparado para criar um contrato no formato de gibi. O professor ia sair, no mínimo, com uma fama de maluco, né? Então, eu acho que assim, tá mudando muito rápido, o André tem razão, nós temos que estar muito preparados, mas eu acho que nós temos muita oportunidade. E tem um aspecto importante que, assim, inovar, né, gente, não, como eu disse, não é simplesmente colocar post-it na parede e achar que tudo é sem regra, né? Existe também uma lógica por trás disso, e o mercado também precisa... as pessoas precisam entender o mercado, como funciona, né, todo esse ambiente de inovação e de criação que existe hoje no Brasil e no mundo. Então, é importante também se aprofundar. E, por último, eu diria que tem que ser corajoso, né? A gente tem que ter muita coragem, tem que ter muita abertura para esse novo, porque não adianta nada também achar que a gente vai inovar fazendo o que a gente sempre fez, né? Dentro da mesma lógica que a gente vive. Então, eu diria isso: oportunidade, disciplina em relação a profundidade em relação aos assuntos, e ter coragem para poder fazer acontecer, né? E certamente tem muita coisa nova que nós nem imaginamos no mercado jurídico que vão aparecer aí nos próximos 3, 5 anos, e certamente nós vamos estar falando aqui sobre isso como uma oportunidade que estava na mesa e a gente não percebeu. Obrigado mais uma vez pelo convite aí, gente. Obrigada a você, Guilherme. Obrigada, André, Priscila. Acho que foi super interessante, além de muito útil, acho que para o nosso dia a dia também, para a gente lembrar desses pontos, né? Às vezes a gente está ali no escritório, está ali no jurídico, fechadinho, e a gente tem que lembrar que não, né? O trabalho é conjunto, a inovação está em todo lugar, e não dá para a gente ficar parado, né? Então, acho que foi excelente, acho que a gente conseguiu passar para o pessoal, para quem vai assistir também depois, que vai ficar gravado, um pouquinho desse ecossistema mineiro, e espero que tenhamos aí outras oportunidades para continuar conversando sobre o assunto. Muito obrigada de novo pela participação, pessoal, e boa tarde. Bacana, obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. A propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da BPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.